A própria tecnologia, que era uma coisa historicamente protegida, etc., hoje praticamente virou commodity. Aqui, então, eu coloco rapidamente alguns pontos, né, o que era antes e o que é agora, né, entre a internet, o baixo fluxo de informações, a globalização das grandes empresas, que hoje atinge todos, tá certo? A cadeia produtiva local ou regional, a cadeia produtiva global, como eu mencionei há pouco, do problema do aço, autopeças e carros. A abertura de capitais limitada, hoje tem um processo totalmente aberto de financiamentos e mercados capitais, né? E o maior fator é, eu diria o seguinte, que esse processo de globalização, talvez esse seja o maior, porque globalização sempre já houve, né? Mas o grande dilema que vivemos hoje em dia é a rapidez desse processo. Tá certo? É praticamente impossível, vamos dizer, que qualquer um de nós pudesse prever que as mudanças e alterações do mercado pudessem acontecer com essa rapidez como hoje está acontecendo. O ponto interessante, né, que eu vou agora dar alguns mercados interessantes que soube esses dias que pequenas empresas de mineração praticamente recém-iniciando, né, conseguem fazer colocação de capital em Toronto, no mercado financeiro canadense. Por quê? Porque aqui tem a riqueza, tem gente se aventurando e tendo a coragem, e lá existe um mercado especializado em apoio do processo de mineração. Quer dizer, é um tema que eu diria o seguinte, há 10 anos, há 20 anos eu poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Então, dentro desse processo eu poderia mencionar, agora o que mais impressiona, vamos dizer o seguinte, o México, praticamente a alimentação básica, como aqui no Brasil, feijão, é o milho com a sua tortilha, tá certo, né? Quem diria que o processo do biodiesel, que tem influência sobre o mercado da policy de políticas do mercado de milho nos Estados Unidos, e também está tendo influência no Brasil, faz com que haja um encarecimento, né, do processo alimentar de um país que nem o México. Eu coloco isso aí só para mostrar aos senhores que, provavelmente, se alguém dissesse há 4, 5 anos atrás que um dia nós íamos ter influência de que o consumidor do automóvel, no biodiesel, fizesse com que a alimentação popular do México viesse a ser atingido por essas mudanças, né? Então, eu gosto de colocar o seguinte, nós, há mais de 20 anos, começamos a nos internacionalizar. E eu sempre me preocupei muito, vamos dizer, tanto nos cenários financeiros, porque nós sempre trabalhamos financeiramente em mercados internacionais, e a gente tende a querer dizer que começou a entender o mercado e a globalização. Eu digo assim, a minha visão há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, ela está sujeita a mutuações praticamente impossíveis de prever. Então, eu só digo o seguinte, a globalização é um fenômeno que só tem uma atitude, estar tremendamente atencioso e está pronto para qualquer modificação. Tá? Vamos dizer, quando nós vemos os efeitos da China, tá certo, sobre o mercado de commodities, né, e a mudança de preço, né, quem é que diria, né, de que o maior beneficiário, vamos dizer, um dos maiores beneficiários do processo dessa globalização e dos commodities é o Brasil. Né? A nossa balança de pagamentos realmente sofreu mudanças por causa das alterações do commodity, tá certo, que passa pelo minério de ferro, passa pela soja e assim por diante. Tá certo? Então, nós fizemos uma política todo o tempo, um esforço enorme de industrialização, conseguimos fazer conquistas importantes da industrialização. Hoje acontece fenômenos de desindustrialização e o commodity está modificando. Poderia alguém dos senhores aqui ter essa previsão que um dia os commodities iam ser o maior fator de prosperidade ou de correção do nosso balanço de pagamentos, etc.? Eu dou aqui um outro exemplo, eu faço parte do Conselho Hospital Moinhos de Vento, né? E nós temos hoje o turismo, né, da medicina. Nós temos, no caso, a competição já no país claramente definido. Nós, hoje, lá já recebemos clientes, vamos dizer, do Brasil todo.
Mas, de outro lado, eu digo para a nossa equipe lá, né? Nós temos que nos capacitar para competir mundialmente, porque hoje, né, vamos dizer, principalmente na situação do dólar como está, as pessoas começam a pesquisar mundialmente como é que fazem, onde fazer cirurgias, a que preço, que custos. Eu pergunto aos senhores, algum dos senhores poderia imaginar, há 3, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, de que um hospital local teria que se submeter a uma competição globalizada? Então, realmente, as dimensões, elas afetam de uma forma ou outra a todos nós. E aí eu coloco o seguinte: a globalização, historicamente, ela começou há milênios dentro de uma visão comercial. Mas, hoje, dentro do cenário, eu vejo que passa a uma globalização industrial. As fábricas se instalam nas condições melhores de produção, né? Davi colocou, vamos dizer, tipicamente, nós, Brasil, em celulose, provavelmente tem as melhores, ou entre uma das melhores condições de produção, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que não comercializar globalmente o produto com logística, etc. Tá certo? Mas da mesma forma como nós provavelmente temos a melhor condição de produção de celulose no Brasil, tá certo? Nós temos outros produtos que não temos. Então, o empresário que tinha uma determinada posição de market share, ele tem que analisar hoje onde é que são os pontos que eu tenho condições de produzir e competir globalmente. E aí surge um novo fenômeno que nós estamos recém no começo, né? Mas é a globalização na área do trabalho, tá certo? Historicamente, com as estruturas sindicais, se construiu um protecionismo absoluto da estrutura sindical, tá certo? Mas a realidade é que a globalização nos leva a um ponto de que hoje nós temos que ter condições de competência tecnológica, produtividades da força do trabalho, em qualquer campo, competir em qualquer lugar do mundo. E, vou dizer, quando nós analisamos o fenômeno de competir com a China, eu tenho aqui uma pequena historiazinha. Nosso grupo importou para a nossa usina na Aço Minas, em Minas Gerais, nós importamos equipamentos da China. E num dos equipamentos, que é o forno de coqueria, né, tem uma montagem, veio uma equipe chinesa de lá e que contratou gente daqui para fazer os trabalhos. Num jantar com o nosso presidente lá, uma noite, ele disse: eu não entendo esse país de vocês. Eu preciso do serviço. O trabalhador quer trabalhar. Eu tenho prazos marcados para atender. E o governo de vocês não deixa? Por quê? Porque, na realidade, as limitações de horas de trabalho, o intervencionismo da burocracia brasileira não permite uma flexibilidade que os momentos de trabalho exigem. É extremamente interessante que um engenheiro, líder da empresa chinesa, né, venha criticar a burocracia socializante e intervencionista do Brasil, tá certo, né? Quem diria?